Nosso vídeo de hoje é sobre metabolismo energético celular anaeróbico. Metabolismo energético celular onde não há utilização de oxigênio, de gás oxigênio. Vamos falar especificamente agora da fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica que tem importância econômica, que tem importância biológica, tá? Qual é a importância biológica? Olha só. Um grupo de organismos, que são agentes biológicos, eles fazem, gente, olha só, fermentação alcoólica. O principal que as provas do vestibular vai cobrar de vocês é um grupo chamado leveduras, que são fungos, tá? Esses fungos são os agentes biológicos que realizam fermentação alcoólica. O mercado utiliza, gente, esses fungos com fins comerciais, com objetivos de faturar. E ele tem grande importância econômica na produção de bebidas alcoólicas, na produção de pães e massas em geral. Via de regra, aquela massa que você deixa descansar. Você vai fazer uma pizza, você coloca o fermento biológico, a farinha de trigo e deixa descansar. A massa cresce. Você vai fazer um bolo, bolo não é fermentação biológica. Por quê? Porque você faz a massa e coloca direto dentro do forno. Nenhum ser vivo vai suportar a alta temperatura para fermentar. Então o bolo ele é fermentado quimicamente. Já o pão, as pizzas, tá? As massas que descansam antes de ir ao forno, tá? E crescem fora do forno, são feitas por fermentação biológica. Quando a gente utiliza aqueles fermentos biológicos, aqueles fungos, né, que a gente compra no mercado, eles são seres vivos, ou congelados ou desidratados. E quando colocados na massa, junto com o açúcar, junto com o carboidrato, né, com umidade, com água, eles reativam o seu processo biológico, eles aceleram o seu processo biológico, fazendo um processo de fermentação para fazer com que a massa cresça, tá? As bebidas alcoólicas também são produzidas dessa forma. Recentemente, mais ou menos lá 2017, 2016, não tão recente assim, o Enem cobrou uma questão onde ele colocava um egípcio com um cálice de vinho e com um pedaço de pão na mão, tá? E aí ele estava fazendo uma alusão, estava fazendo uma abordagem onde ele dizia o seguinte, que a fermentação do pão, a produção do pão e do vinho ocorria bem anterior a 4.000 anos antes de Cristo, lá no Egito Antigo, tá? E aí ele pergunta, ele fala que o vinho e o pão são feitos pelo mesmo processo biológico e quais os produtos são utilizados nesse processo. O vinho utiliza-se o etanol, que é o álcool etílico, e o pão utiliza-se o gás carbônico da fermentação. A gente já vai ver como é que isso acontece, tá? O organismo, gente, só tem um objetivo, que é produzir a sua energia, produzir as suas moléculas de ATP, tá? E para isso eles se utilizam de um processo relativamente primitivo, tá? Os primeiros seres vivos do planeta provavelmente faziam fermentação, algum tipo de fermentação, certo? Porque é um processo mais simples. É um processo que utiliza uma molécula combustível, que preferencialmente é a glicose, e produz somente 4 moléculas de ATP. Porém, gasta-se 2 moléculas de ATP para iniciar o processo. Daniel, o que são moléculas de ATP? As moléculas de ATP são moléculas energéticas. São moléculas onde os seres vivos guardam energia. Quando eu me alimento, eu mando nutrientes para as minhas células, para que elas peguem esse nutriente e produzam as suas moléculas de ATP. No meu caso, a maioria das minhas células, quase todo o tempo, vai produzir energia por um processo biológico chamado respiração aeróbica.
Na respiração aeróbica, que é um processo onde utiliza-se oxigênio, eu consigo produzir até 40 moléculas de ATP por cada molécula de glicose utilizada como combustível. Na fermentação, não. Na fermentação só se produz 4. Os nossos músculos conseguem realizar fermentação, porém isso só vai ocorrer em atividade física de alta intensidade e no baixo suprimento de oxigênio. Mas isso é uma história para outro vídeo, quando a gente falar de outro tipo de fermentação, tá? Que é a fermentação lática. Agora a gente vai focar na fermentação alcoólica realizada por leveduras. Nós temos leveduras na boca. A cândida, por exemplo, que é um gênero de fungo, certo, gente, que a gente tem na boca. Ele inclusive é utilizada em presídios, por exemplo. Eles utilizam a cândida da nossa boca para produzir álcool, tá? Coloca na garrafa mineral de água com açúcar ou com arroz, no caso, pode ser também que tem carboidrato, cospe e fecha. E aí depois de vários dias vai ter produção de álcool, porque a gente tem esse fungo na boca. Daniel, esse fungo na nossa boca vai produzir álcool? Não, porque a gente respira, entra oxigênio. Esse fungo só produz álcool na ausência de oxigênio, porque eles são fungos aeróbicos, são fungos que respiram o oxigênio da atmosfera, tá? Quando se tira esse oxigênio, quando fecha ele no local sem oxigênio, por via alternativa, para não morrer, ele realiza a fermentação alcoólica para produzir os seus ATPs, já que não há oxigênio disponível para fazer respiração. Beleza? Respiração aeróbica nesse caso. Beleza? Bom, o fungo pega a glicose, que é o alimento predileto de toda e qualquer célula viva, tá? E quebra a glicose. Esse processo de quebra da glicose eu vou nomear de glicólise. Todo esse processo ocorre dentro do citoplasma do fungo, não ocorre em nenhuma organela celular. Beleza, gente? Essa glicólise vai passar por 9 intermediários até formar o ácido pirúvico. Perceba que para quebrar a glicose eu precisei gastar energia. Eu gastei 2 moléculas de ATP, quebrei só a última ligação formando ADP mais fosfato. ATP é adenosina trifosfato, ADP é adenosina difosfato. Então eu quebro a molécula, libero energia, faço uma série de transformações. Nessas transformações, a retirada de hidrogênio por uma molécula chamada NAD, tá? A gente vai ver depois com calma o que isso representa. Essa molécula, ela captura elétrons e hidrogênios, retira hidrogênio da reação, gera energia nesse fluxo aqui para produzir 2 moléculas de ATP de um lado, 2 moléculas de ATP do outro. Perceba que o organismo atingiu seu objetivo. Quebrou glicose, fez uma série de transformações, gastando 2 moléculas de ATP, mas produziu 4 moléculas de ATP. Ele já está no lucro, já tem 2 moléculas de ATP de saldo, tá? Formou 2 moléculas de ácido pirúvico, gente. E esse ácido pirúvico, posteriormente, vai receber hidrogênio do mesmo NAD que retira o hidrogênio de um lado e de outro. E vai sair, atenção a isso aqui, vai sair uma molécula de gás carbônico de um lado, uma molécula de gás carbônico do outro, produzindo 2 moléculas de etanol. Esse é o álcool que a gente consome. Esse é o álcool que se utiliza nos combustíveis. Esse é o álcool, gente, que a gente utiliza para limpeza ou para consumo, tá? Em bebidas alcoólicas, é o etanol, tá? Para fazer vinho ou cerveja, eu preciso colocar, no caso do vinho, em barris de carvalho, o suco de uva, que já tem o fungo, já tem a levedura ali na casca, coloco ele macerado e deixo fechado, porque se deixar aberto, o fungo não realiza fermentação, realiza respiração aeróbica, beleza?
Com o barril fechado, ele realiza a fermentação alcoólica e nesse processo produz etanol ao final. Aí fica o suco de uva junto com o etanol, que é o vinho, beleza? Na cerveja você vai utilizar o malte de cevada, vai utilizar lúpulo, que vai dar o sabor amargo da cerveja, e água. Tá? Nesse processo, fechado também em barris de carvalho, você vai fermentar e vai produzir o etanol. O etanol misturado com todos esses componentes vai formar a cerveja, beleza? No caso do pão, eu quero fazer uma massa para poder produzir pão, tá? Eu vou colocar a massa cheia de fungo e quando começar a fermentar dentro da massa, o gás carbônico produzido ao tentar sair da massa, ó, esses dois gases carbônicos, eles vão empurrar a massa para cima, gerando o crescimento da massa e produzindo, olha só, aquela massa farta, né, que a gente vai assar e vai se transformar no pão. Ok, galera? Então, resumindo, agente biológico da fermentação alcoólica são fungos chamados leveduras, tá? E tem como importância econômica a produção de bebidas alcoólicas e massas em geral. Aqui está o processo que produz como produto final 2 moléculas de álcool, de etanol, tá, gente? E ó, também libera 2 moléculas de gás carbônico para a atmosfera, que é o que vai ser aproveitado no crescimento. O etanol que fica aqui dentro da massa, ele é volátil. Quando for para o forno, ele vai evaporar 100% e vai desaparecer da massa. Ficou claro, gente, a fermentação alcoólica? Em próximas aulas, a gente vai falar do outro tipo de fermentação, a fermentação lática, e falar da importância dessa fermentação para a nossa musculatura estriada esquelética. Beleza, galera? Beijo! Até a próxima aula!